Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à primeira aula aberta da LAOT. É com grande satisfação que recebemos o professor Alexandre Sales, ele que é formado em medicina pela Universidade de Pernambuco, realizou residência em clínica médica pelo Hospital Barão de Lucena e em cancerologia clínica pelo Instituto Nacional de Câncer. É mestre em educação para profissionais da saúde pela Universidade de Maastricht e doutora em Biologia Aplicada à Saúde pela Universidade Federal de Pernambuco. De antemão, em nome de toda a LAORT, eu agradeço a disponibilidade do professor e, em instantes, ele inicia a aula. Obrigado, Rayane. Vocês me escutam bem, pessoal? Eu abri aqui a janelinha do celular para vocês me verem. Sim, Aí, depois que eu terminar, eu fecho tudo e aí a gente conversa olhando para o rostinho de vocês, tá bom? Acho que a gente já pode começar? sim, sim. Bom, então, antes de tudo, eu quero agradecer, né, a todos vocês, Maria Gilda, com quem eu falei mais frequentemente, assim, nas últimas semanas, e todo mundo que compõe a LAORT para falar sobre um tema que é importante, embora seja uma doença rara, mas tem algumas coisas que eu acho que é importante para conhecimento geral de todo médico generalista, não só aqueles que vão trabalhar mais especificamente com traumatologia, ortopedia ou ortopedia oncológica, né? Oncologia ortopédica, por assim dizer. Então a gente vai falar hoje sobre sarcomas. E aí, o meu plano é apresentar para vocês um pouquinho sobre a complexidade, né? O sarcoma é um tema complexo, porque não é só do ortopedista, não é só do oncologista, não é só do radio-oncologista, não é? Então, a gente, para tratar bem o paciente, a gente tem que trabalhar em equipe. Então, é uma abordagem extremamente complexa. Além de serem um grupo de doenças, um grupo de neoplasias que também tem uma certa complexidade, eu vou mostrar para vocês. A gente vai descrever as apresentações clínicas, tanto dos sarcomas de partes moles quanto dos sarcomas ósseos, e explicar o racional do tratamento. A gente não vai detalhar os protocolos de quimioterapia, as drogas, eu acho que isso foge um pouquinho do objetivo dessa aula. Então, meu plano é esse. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula, além do óbvio que vocês aprendam e que faça sentido para vocês. Quem já passou pelo módulo de oncologia ou quem ainda não passou, a gente sabe que a gente tem os tumores epiteliais, os tumores ectodérmicos, endodérmicos, né, os tumores epidermoides, os adenocarcinomas, mas os sarcomas, eles têm uma origem mesenquimal, ele tem uma origem mesodérmica, que justamente aquela parte do desenvolvimento urinário que é responsável pelo desenvolvimento dos ossos e dos músculos, assim como do sistema circulatório, reprodutor e da própria derme também. Então, isso vai explicar um pouquinho para a gente até dos nomes, da ampla variedade que a gente tem nesse grupo de neoplasias que a gente chama genericamente de sarcomas. Então, os sarcomas, de uma forma geral, eles são um grupo extremamente heterogêneo, então a gente tem mais de 50 tipos de sarcomas, então percebam como é complexo, não é? É uma doença que abarca 50 tipos diferentes, mais de 50 tipos diferentes de tumor, cada um com um comportamento clínico específico, não é? E eles têm origem mesenquimal, como eu apresentei para vocês. É uma doença rara, é uma neoplasia rara. Então, ela corresponde a 1% de todas as neoplasias malignas e a 5% das neoplasias raras. Elas tendem a ser extremamente agressivas, matam muitas pessoas, de forma que a sobrevida câncer específica por sarcoma não tende a ser superior a 60% em 5 anos. Então, 40% das pessoas com diagnóstico de sarcoma vêm a falecer por essa doença. E percebam, eu trouxe esse slide aqui para que vocês entendam não só para os sarcomas, mas para toda doença rara, em geral, independente da faixa etária, a sobrevida ela tende a ser impactada, ela tende a ser menor do que as doenças que são mais comuns. Por quê? Porque faltam estudos, né, assim, estudos randomizados de fase 3 com um quantitativo maior de pacientes, e também são doenças que são melhor tratadas, melhor abordadas do ponto de vista médico em centros de referência para aquele grupo de doença. Então, uma coisa é a gente tratar um sarcoma ou um osteosarcoma num grande centro, como o INCA, como o AC Camargo, como o ICESP, como o Sírio-Libanês ou o Einstein.
Outra coisa é a gente tratar um sarcoma aqui em Caruaru. Entende que é diferente porque lá a gente tem um quantitativo, experiência maior com o desenvolvimento, com o tratamento dessa doença. Então, para toda doença rara, de uma forma geral, a gente tende a ter uma sobrevida menor, seja em 1, 3 ou até mesmo em 5 anos. Opa, deixa eu para cá. É para adiantar e não para voltar. Bom, como eu falei para vocês, então percebam aqui que, como eu falei antes, o sarcoma é um grupo extremamente heterogêneo. A gente tem sarcomas da pele, a gente tem sarcomas de mama, da cabeça e pescoço, os sarcomas intraabdominais, e percebam que dependendo de onde o sarcoma se origina, de que tecido ele se origina, o prognóstico dele, a sobrevida dele é diferente. Então, em geral, quem trata sarcoma tem que conhecer as peculiaridades, as características de cada tipo específico de sarcoma, sejam eles de partes moles ou sejam eles sarcomas ósseos. Eu esqueci de dizer que se vocês tiverem alguma dúvida, é só levantar o dedo, abrir o microfone e falar que eu não consigo ver vocês, tá? Bom, aqui a gente entende que esse slide também é muito interessante porque ele fala o percentual de mortes. Então, percebam que a mortalidade ela fica sendo maior nas faixas etárias maiores. Então, de forma que em 65 anos, mais, a gente tem uma mortalidade que beira 40% a 50%. E outra coisa interessante é que a gente vê que entre crianças e adolescentes e adultos jovens, termina que os osteosarcomas, os sarcomas ósseos, eles são mais responsáveis por uma mortalidade maior do que os sarcomas de partes moles. Mas ainda assim, eles tendem a ser mais curáveis. E aí, a partir do momento que a gente vai tendo o paciente envelhecendo, a gente vai tendendo a inverter. Os sarcomas de partes moles começam a matar mais os pacientes e a gente vai tendo uma diminuição da mortalidade atribuída aos sarcomas ósseos. Então, quando a gente vai para os subtipos de sarcoma, para todos os tipos de sarcomas, então quase 90%, 87% dos sarcomas são sarcomas de partes moles, de músculos, né, de tecido conjuntivo de alguma forma, de uma forma geral. Músculo, vaso sanguíneo, gordura, né, cartilagem. Então, esse grupo de sarcoma de partes moles, ele corresponde a quase 90%, e os sarcomas ósseos, aproximadamente 13%. Né? E quando a gente vai para a divisão dos grupos, entre os sarcomas a gente tem os osteosarcomas, condrosarcoma e sarcoma de Ewing sendo os mais frequentes, e entre os sarcomas de partes moles, a gente tem os sarcomas L. L de liposarcoma e de leiomiosarcoma são os mais comuns. Mas a gente tem outros e a gente vai falar um pouquinho deles mais para frente. Aqui eu queria mostrar para vocês que todos os lugares do corpo da gente que tem a origem mesenquimal, mesodérmica, elas podem desenvolver um sarcoma. E percebam que, de uma forma geral, os sarcomas de origem visceral, abdominal, eles tendem a ser os mais frequentes, embora os sarcomas de extremidades dos membros superiores, dos membros inferiores, eles tendam a ter um melhor prognóstico, né? Exceto de cabeça e pescoço, que também tende a ter um pior prognóstico, né? E aqui, nesses gráficos de pizza, vocês conseguem ver a distribuição dos tipos histológicos mais prevalentes para cada região anatômica do corpo. Tá? Então, a gente já começa a entender que é um grupo de doenças bastante heterogêneo, com comportamentos diferentes até a partir da região do corpo em que ela se origina. Tá? Tudo bem até aqui? Aparentemente, tudo tranquilo. Aparentemente. Então tá, então vamos seguir. Os sarcomas de partes moles, eles são 3 a 4 vezes mais comuns do que os sarcomas ósseos, que são ainda mais raros. Eles podem se originar, como a gente falou, de diferentes tecidos, e o diagnóstico em geral tende a ser tardio. Então, em geral, o paciente nota um tumor, uma tumoração que é indolor, que vai crescendo às vezes mais rapidamente ou mais lentamente. O paciente às vezes não dá nem muita importância, mas que ele vai crescendo e o problema, os sintomas começam a vir quando eles começam a comprimir estruturas vizinhas, sejam vasos, sejam
filetes nervosos. Então, o paciente vai tendo, normalmente, a sintomatologia decorrente da relação com as estruturas vizinhas. E aí, como eu falei para vocês, então percebam que dos órgãos que têm uma origem mesenquimal, mesodérmica, a gente pode ter em cada um desses órgãos o desenvolvimento de sarcoma. Por exemplo, se a gente tem um tumor, um sarcoma, um tumor mesenquimal originado nos vasos sanguíneos, a gente chama de angiosarcoma. Se a gente tem um comprometimento da cartilagem, no caso, fazendo parte dos tumores ósseos, a gente tem um condrosarcoma. Se a gente tem acometimento do osso, osteosarcoma. Se a gente tem acometimento de tecido adiposo, liposarcoma. Se a gente tem músculo estriado, rabdomiosarcoma, é um tumor que acomete mais pessoas jovens, altamente agressivo, né? E se a gente tem um tumor de partes moles, leiomiosarcoma e assim por diante. Tumor da bainha nervosa, tumor desmoplásico, sarcoma sinovial, não é? E o fibrosarcoma que se origina do tecido conectivo, do tecido conjuntivo fibroso. Então, percebam que qualquer estrutura tecidual originada do mesoderma, se ela mutar, se ela se diferenciar numa neoplasia, ela vai dar origem a um sarcoma daquela estrutura que tem várias nomenclaturas. Como eu falei para vocês, são mais de 50 tipos de sarcomas. A maioria dos casos, ele tem uma etiologia esporádica, a gente não tem a causa, né? Não consegue identificar a causa, embora 30% a 40% das vezes a gente consegue identificar alguma translocação, alguma alteração cromossômica, mas a gente ainda assim diz que a maioria dos casos ela é esporádica. Mas tem algumas condições que aumentam o risco para o desenvolvimento de sarcoma. Por exemplo, radioterapia. Uma criança, um adulto jovem que desenvolve um câncer que precisa ter no tratamento desse câncer radioterapia, o fato dele ter recebido radioterapia aumenta o risco dele desenvolver outras neoplasias, neoplasias secundárias, sobretudo do grupo dos sarcomas, né? Então, e isso tem um intervalo para esse risco se tornar mais evidente, de em torno de 15 anos, ainda assim é raro, cerca de 1% dos sarcomas que surgem em áreas de radioterapia, tá certo? Os linfedemas crônicos, por exemplo, uma mulher faz uma mastectomia, esvazia a axila, fica com linfedema crônico no membro superior, e isso aumenta o risco de desenvolvimento de angiosarcoma. Infecção pelo vírus herpes tipo 8 tem uma relação com sarcoma de Kaposi, que é mais frequente em pacientes imunocomprometidos, né? O uso crônico da fenitoína, que é um anticonvulsivante, ele aumenta o risco de fibrosarcoma de reto peritônio, e algumas síndromes genéticas de câncer, principalmente a síndrome de Lifromene, que é uma deficiência de um gene importantíssimo no nosso corpo, que é o guardião da célula, que é o TP53, e que ele está associado a um risco maior de desenvolver tumores de sistema nervoso central, câncer de mama, sarcomas, não é? E tumores do intestino também. Então, essa é a síndrome de Lifromene, mas também retinoblastoma, neurofibromatose tipo 1, a síndrome de Garner e outras síndromes genéticas que têm uma relação específica com algumas anormalidades genéticas, tá? E interessante vocês perceberem que para cada síndrome genética a gente vai ter subgrupos de sarcomas mais frequentemente, assim, relacionados a elas. No retinoblastoma a gente tem leiomiosarcoma e osteosarcoma. Na neurofibromatose a gente já vai ter o tumor da bainha nervosa ou GIST, que é um tumor do tecido estromal do estômago. E assim por diante. Gardner já tem relação com tumor desmoide e assim por diante. Vamos para as manifestações clínicas. Então, como a gente até já comentou, o diagnóstico passa pela percepção de uma massa palpável, que em geral é indolor, mas depois ela vai desenvolvendo dor no local, pela relação com as estruturas vizinhas. O lugar de metástase mais frequente para os sarcomas e para os osteosarcomas é o pulmão. Assim como o câncer de próstata adora ir para osso e para linfonodo, os sarcomas amam fazer morada nos pulmões. Então, as metástases pulmonares são muito frequentes nos sarcomas. Então, às vezes, o paciente abre o quadro diagnóstico por conta de uma tosse, de uma dispneia, e quando vai investigar, o pulmão tem muitas metástases e você termina identificando um sarcoma.
ou um sarcoma de extremidades, ou um sarcoma intraabdominal, de tronco, né? Então, algumas vezes a gente se depara com essa situação. O acometimento linfonodal é raro para sarcoma de uma forma geral. Alguns tipos de sarcoma, eles podem ter um tropismo por linfonodo também, como o rabdomiosarcoma, o sarcoma epitelioide e o sarcoma de células claras, tá? Mas não é regra. Por isso que eu falei, quem estuda sarcoma tem que conhecer as peculiaridades de cada subtipo, de cada doença, né? De cada subtipo histológico. O acometimento de retoperitônio, de ossos e de tecido espinhais para espinhais é uma característica dos liposarcomas mixoides, né, que são tumores que, em geral, não respondem bem à quimioterapia e que têm esse tropismo por retoperitônio, por osso, por tecido. E aí eu trouxe essas figuras para mostrar para vocês que é a apresentação mais frequente. É um tumor que aparece, não é? E que o paciente começa a perceber que aquilo ali ou vai crescendo mais rápido, ou tem um crescimento mais indolente. Aqui a gente vê uma tumoração na coxa e uma tumoração no pé do paciente, tá? E aí é importante a gente entender que, assim, não deixar passar uma coisa, porque uma pessoa mais desavisada vai olhar para isso aqui e vai dizer para o paciente, olha, fica tranquilo, isso é um lipoma. Será que é um lipoma mesmo? Não é? Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? O que eu queria que ficasse disso daqui para vocês é que toda lesão profunda ou superficial com mais de 5 centímetros, ela precisa ser investigada, certo? Então, assim, não deixem passar, que é mais ou menos o tamanho de uma bolinha de ping-pong, né? Então, assim, se você tiver uma lesão profunda, ainda que seja menor que 5 centímetros, ou uma superficial com mais de 5 centímetros, a gente deve investigar, tá? Porque a gente pode estar diante de uma doença maligna. E aí, quanto antes a gente faz o diagnóstico, mais fácil vai ser tratar e menor vai ser a morbidade dos pacientes. O diagnóstico, nessa questão da investigação, a gente sempre começa com ultrassonografia, não é? No caso dos sarcomas de partes moles. É um exame simples, barato e que vai mostrar para a gente se aquilo ali tem características de uma doença mais benigna, como um lipoma, ou se tem uma característica já de uma neoplasia maligna mesmo, né? Agora, a ressonância é o exame que dá maiores detalhes sobre o local onde o tumor se originou, principalmente nos tumores de extremidades. E isso é importante não só para a gente ter um, um conhecimento maior da estrutura do tumor com as estruturas vizinhas, mas também para o oncologista ortopédico fazer o planejamento do tratamento, né? Então, a ressonância é o melhor exame para ver partes moles com esse detalhamento. Então, normalmente, a gente lança a mão da ressonância daquela estrutura que for afetada. Por exemplo, um sarcoma uterino, um leiomiosarcoma uterino. A ressonância da pelve, ela vai dar muitas dicas que vão ajudar a entender como é que está a extensão daquele tumor e fazer o estadiamento, mas também ajuda no planejamento terapêutico. A tomografia pode ser utilizada para alguns tumores retoperitoneais também, mas é importante a gente entender que a tomografia ela deve ser solicitada do tórax, tá? Sempre no estadiamento. Por quê? Porque a gente sabe que o lugar que o sarcoma gosta mais de dar metástase é pulmão. Então, o pulmão ele precisa ser investigado para a gente saber o estadiamento do paciente, se é uma doença localizada ou se já é uma doença avançada. E a gente ainda pode lançar mão de outros exames, como, por exemplo, uma cintilografia óssea, uma ressonância do encéfalo. Por exemplo, a gente tem tumores, sarcomas alveolares, sarcomas de células claras que têm um certo tropismo pelo sistema nervoso. Então, nesses casos, a gente acrescenta no estadiamento do paciente uma ressonância do encéfalo. E aí, eu trouxe essa figura aqui para mostrar para vocês uma característica do sarcoma. Para todo tumor sólido, de uma forma geral, quando a gente trata esse tumor, a gente vai, depois de um certo tempo, 6 a 8 semanas, a gente vai fazer uma avaliação de resposta. Por exemplo, a gente tem um câncer de mama de 5 centímetros. A gente começa a quimioterapia, depois de 6 a 8 semanas, aquele tumor está medindo 2 centímetros. Então, ele diminui com o tempo.
Então, perceba aqui nesse relato que foi publicado no Critical Review in Oncology, né, agora em 2021, aí ele mostra um sarcoma, né, um sarcoma de coxa, num paciente de 52 anos, antes e depois do tratamento, mais uma vez antes e depois do tratamento. Aí eu pergunto para vocês, aí eu queria que pelo menos uma ou duas pessoas dessem impressão. A gente teve resposta desse tratamento, sim ou não? O tratamento deu certo ou não deu certo? Na opinião de vocês. Eu acredito que houve uma diminuição, né? Tá. Quem mais tem alguma outra opinião? O aspecto parece que ficou mais homogêneo da massa. Certo. Então, aspecto, né, Valdene, assim. Então, perceba que, assim, se a gente for ver o tamanho, a gente considera que um tumor responde quando ele tem uma diminuição maior do que 30% no seu maior diâmetro, não é? Então, se a gente for fazer a medida direitinho aqui, houve uma diferença muito pequena de tamanho, né? Ou seja, aqui ele está grande e aqui ele está talvez um pouquinho menor, mas provavelmente se a gente fosse utilizar os critérios para os outros tumores, que a gente chama RECIST, que são os critérios de avaliação de resposta em tumores sólidos, provavelmente esse paciente aqui seria classificado como doença estável, não é? E aqui a mesma coisa. Então não tem muita diferença no tamanho. O que tem diferença é na aparência. Então, o que é que a gente chama a atenção aqui? Que os exames funcionais, eles são melhores para a gente avaliar a resposta, porque os sarcomas, eles são tumores que têm uma grande reação desmoplásica. Então, ainda que ele responda aos tratamentos, né, sistêmicos que a gente não espera que ele diminua muito, como diminui o linfoma, como diminui o câncer de mama, como diminui o câncer de pulmão quando responde. Né? Ainda que ele tenha uma resposta brilhante, foi o caso desse paciente daqui, que o tumor desapareceu, né? Não havia células neoplásicas, células malignas no histopatológico, então a gente nota uma alteração na densidade, na composição da estrutura da imagem. Então, por isso que a gente utiliza para avaliação de resposta em sarcoma, ou o PET-CT oncológico, né, porque ele dá uma alteração funcional, ou a gente utiliza recursos como, por exemplo, a classificação de Choi, que ele avalia a densidade mais do que o tamanho somente das lesões. Deu para entender um pouquinho a característica do sarcoma? Isso acontece, por exemplo, também para tumores de GIST, o tumor estromal gastrointestinal, né, que é do estômago, mas pode ser de outras estruturas também. Pâncreas é um tumor que, apesar de ser um adenocarcinoma, eles têm essa reação desmoplásica. A gente não espera muito que o tumor tenha um shrinkage, uma diminuição muito grande. Né? Então, para dar o diagnóstico histopatológico, a gente recorre, na maioria das vezes, à biópsia por agulha grossa, tá certo? Agora sim, tem que ser muito bem planejado e tem que ser múltiplas, porque vai que você pega uma só e você vai numa área de necrose. Então, a gente recomenda que você faça, que o radiologista ou o oncologista ortopédico faça as biópsias guiadas por ultrassonografia, faça múltiplas biópsias e que elas sejam bem planejadas. Por quê? Porque aquele trajeto da biópsia ele precisa ser removido durante a cirurgia. Porque se ele não for removido, pode ter uma recidiva local porque ficaram células ali naquela região. Então, a biópsia, em geral, a gente lança a mão quando é numa estrutura que, por exemplo, um sarcoma de cabeça e pescoço, ou em lesões ou em lesão maiores, né, que não dê para ressecar da melhor forma possível. Quando são tumores menorzinhos, menores que 3 centímetros, superficiais, no lugar de fazer a biópsia, a gente pode fazer logo a ressecção excisional, a biópsia excisional, e tirar toda aquela lesão. Aqui é só para mostrar para vocês como é que se faz. Aqui é uma agulha grossa, né, um sistema fechado com vácuo, que aqui um sarcoma de coxa, a gente vê na ressonância, né, um sarcoma enorme de coxa, captando contraste bem heterogêneo. Aí a gente faz a introdução dessa agulha, essa agulha é vazada, ela tem um sistema de vácuo, e depois que a gente tira da pele do paciente, ele traz um filete de tecido, parece uma minhoquinha, né?
e aí ela vai ser utilizada para fazer análise patológica. Então, o ideal é que a gente pegue algumas amostras, faça várias, né, biópsias, para a gente ter mais material para analisar, porque vai que pega numa área de necrose, a gente perde a oportunidade de dar o diagnóstico e o paciente precisaria de ser submetido a um novo procedimento, tá? E aí, quando o paciente vai fazer cirurgia, é importante a gente ter atenção às margens, é importante dar margem de segurança. Para sarcoma de partes moles, em geral, é 1 centímetro, né? Então, a gente diz que uma cirurgia teve margem significativa boa quando ela dá pelo menos um tecido, uma margem de 1 centímetro de tecido são. A gente avalia o grau de malignidade, a gente avalia a patologia molecular, o tamanho e a profundidade, né? Os tumores maiores que 5 centímetros, os tumores profundos, os tumores de grau histológico 3, eles tendem a ter um prognóstico um pouquinho pior. E algumas vezes a gente precisa lançar mão de imunistoquímica ou de outras técnicas de patologia molecular, como FISH, como a PCR, para a gente poder encontrar algumas alterações específicas do tumor que ajudam a gente, às vezes, até a fazer o tratamento melhor. Quando a gente faz tudo isso, pede todos os exames, né? Vê o grau histológico e para avaliar esse grau histológico a gente leva em consideração o grau de diferenciação, a gente vê a contagem mitótica e a ocorrência ou não de necrose, e isso vai dar um score e esse score vai permitir que a gente gradue, né, a agressividade desses tumores. E depois a gente vai aplicar o TNM. Eu não consigo decorar isso. Toda vez que eu preciso fazer o estadiamento, eu vou e olho. Porque aí, em geral, como eu falei para vocês, o número mágico de sarcoma de partes moles é 5 centímetros. Tumor maior que 5 centímetros tem um prognóstico pior. Então, tumor bom, melhorzinho, é aquele tumor que é um T1, que é um tumor menor ou igual a 5 centímetros, que não tem metástase, que não tem acometimento linfonodal, e aí, a partir dessa combinação, a gente faz o estadiamento TNM, e isso que vai guiar qual vai ser a melhor estratégia de tratamento, tá? Fatores prognósticos. A localização é um fator prognóstico importante. Tumores de extremidades, eles tendem a ter um melhor prognóstico do que os tumores de tronco e os tumores viscerais. Em geral, os pacientes idosos, eles tendem a ter um prognóstico pior. Alguns subtipos tendem a ser mais agressivos, como o rabdomiossarcoma, né, o sarcoma pleomórfico, e a presença ou não de metástase. Então, em geral, esses são os principais fatores prognósticos. Quando a gente vai tratar câncer, faz toda a diferença a gente ter um tumor board, uma redonda, diversos especialistas, para a gente discutir, amparado no diagnóstico histopatológico, no estadiamento do paciente, qual é a melhor sequência de tratamento. Porque a gente pode lançar mão de cirurgia, a gente pode lançar mão de quimioterapia, a gente pode lançar mão de radioterapia, ou até algumas vezes de terapia perfusional, para diminuir o tamanho do tumor e depois operá-lo com uma condição melhor de ressecção dessa doença. Então, isso faz toda a diferença no prognóstico dos pacientes, tá? E aqui, eu queria focar um pouquinho nesse slide daqui, para que vocês tivessem uma ideia de como as coisas funcionam, tá? Então, a gente divide tumor em localizado e avançado, metastático. Os localizados, eles podem ser clinicamente ressecáveis ou irressecáveis inicialmente, tá? O estádio 1, que é o melhor dos cenários, são aqueles tumores que têm menos de 5 centímetros. Em geral, eles vão inicialmente para ressecção cirúrgica, tá certo? De acordo com o resultado da patologia, a gente vai ver se é um tumor R0 ou um tumor R1. R0 é quando todas as margens elas são negativas, tanto macroscopicamente quanto microscopicamente. R1 é quando tem margem microscópica presente lá na lâmina, tá? Quando o paciente ele é ressecado de forma ótima, que não tem nenhuma evidência de doença macromicroscópica na peça cirúrgica, e os tumores são maiores do que 5 centímetros, a gente tende a complementar o tratamento com radioterapia, certo? Porque podem ter ficado células ali naquelas imediações e a gente complementa o tratamento com radioterapia adjuvante, ou seja, depois que o tumor foi retirado, para tratar a doença micrometastática. Então, isso é adjuvância. Se a gente tem aqueles tumores menorzinhos e ele foi ressecado com ressecção R0, em geral a gente fica só acompanhando o paciente, tá? A cada 3 meses nos primeiros 2 anos, depois de 6 em 6 meses até 5 anos, e depois o paciente pode ter alta.
Quando a gente tem os tumores maiores do que 5 centímetros, né, T2 ou T3, ou acometimento de linfonodo, aí a gente vai para os tumores maiores. Em geral, a gente faz uma combinação de tratamento neoadjuvante, ou seja, antes de operar, para diminuir aquele tumor e poder operá-lo numa condição melhor. E, em geral, a gente faz isso com quimioterapia mais radioterapia, tá? Essa quimioterapia, nesse contexto aqui, ela tende a ser baseada em adriamicina e fosfamida, mas isso tem uma variação de acordo com a histologia do tumor. E depois de 3 ciclos, o paciente vai à cirurgia. Antigamente a gente fazia 5 ciclos, mas teve um estudo que mostrou de fazer 3 ciclos é não inferior a fazer 5. Então a gente faz 3 ciclos de químio, radioterapia e opera o paciente, tá? Nos tumores menorzinhos, eles vão para a cirurgia e o mesmo racional desse daqui de cima. R0 acompanha, R1 radioterapia, tá? Os tumores metastáticos, eles podem ser ressecáveis. Às vezes a metástase no pulmão, ela é em número pequeno, ela é uma oligometástase, uma metástase isolada, ela é ressecável. Então, se o paciente tiver metástases pulmonares isoladas, a gente pode fazer a metastasectomia. A gente faz o tratamento cirúrgico, mais quimioterapia, mais a metastasectomia. Em geral, nesses pacientes que têm doença metastática passível de ressecção, a gente sempre começa com quimioterapia para testar se o tumor é sensível ou não, porque a gente fica mais animado de tratar a metástase naquele tumor que responde ao tratamento, né? Então, em geral, a gente pode fazer essa combinação de quimioterapia mais tratamento cirúrgico mais metastasectomia. E quando a cirurgia é não factível, não dá para operar, são muitas metástases em sítios diferentes, a gente vai direto para a quimioterapia, e a quimioterapia varia de acordo com o tipo histológico de sarcoma. E os tumores que são irressecáveis, eles vão direto para a quimioterapia. Deu para entender esse racional? Sim. Então, perfeito. E isso, a gente falando assim, parece super simples, mas não é tão simples assim. Tá? Por isso que a gente precisa fazer tudo em interprofissional. Na verdade, interprofissional não, interdisciplinar. A gente precisa conversar com o radioterapeuta, com o cirurgião. Olha, vamos começar com químio, qual é a químio melhor? A gente vai operar, vai fazer rádio agora, vai fazer rádio depois, né? Opera a metástase agora, espera depois para operar. Então, tem um monte de variações, de nuances que precisam ser discutidas nesses times de experts. Aqui para mostrar para vocês que cada tipo histológico, por exemplo, sarcoma pleomórfico, ele responde bem a pembrolizumab, que é imunoterapia. Já o leiomiosarcoma não dá bola para imuno. Então, as drogas que atuam bem para esse tipo de tumor são trabectedina, gemcitabina com docetaxel, dacarbazina. Então, cada tipo histológico diferente, ele vai ter aquelas drogas ou aquela droga que tende a agir, a atuar melhor para aquele tipo de tumor. Por isso que é tão complexo tratar sarcoma, não é? Bom, passando os sarcomas de partes moles, vamos falar agora um pouquinho sobre os sarcomas ósseos. Eles são ainda mais raros do que os sarcomas de partes moles. Eles têm uma ampla heterogeneidade clínica, não é? Eles podem ser potencialmente curáveis desde que submetidos ao tratamento adequado. E os 3 sarcomas ósseos mais comuns são o osteosarcoma, o sarcoma de Ewing, que tende a acontecer em pessoas mais jovens, né, com menos de 20 anos, e os condrosarcomas. Então, são os 3 mais comuns, tá? E o condrosarcoma não responde à quimioterapia, certo? Então, é o tipo de tumor que, em geral, você opera logo, porque não adianta você fazer quimioterapia que ele não vai responder. A apresentação clínica dos osteosarcomas é muito parecida com a dos sarcomas de partes moles. A dor é o sintoma mais comum, né? Então, é dor quando o paciente faz alguma mobilização do membro, ou quando ele se deita. A dor relacionada a câncer, quando o paciente deita, piora. Quando ele entra em repouso, piora. Então, a dor é o sintoma de longe mais comum dos osteosarcomas. Em geral, a gente tem massa envolvendo, faltou um E aqui, envolvendo a articulação, não é? Em geral, aqueles sintomas constitucionais de câncer, perda de peso, falta de apetite, eles não são observados,
mas pode acontecer, não é regra, mas em medicina e no amor nem nunca nem sempre, então pode acontecer, mas não é frequente, né? Aumento da fosfatase alcalina e do DHL acontece em 40% e 30% respectivamente, e 10 a 20% pode se manifestar com metástase ao diagnóstico. Lembrar que outra apresentação clínica que não está aí, mas que pode acontecer em até um quarto dos casos, é fratura. Então, o paciente tem uma fratura patológica e vai para o hospital por conta de uma fratura, não é? Então, foi levantado uma cadeira, o osso quebrou, ou teve uma pancadinha mais leve, o osso quebrou, então é uma fratura patológica que leva ao diagnóstico, pode levar ao diagnóstico de um sarcoma ósseo, né? Aqui é um sarcoma da perna, da coxa, na verdade, né? Então, uma tumoração que, em geral, ela é bem rígida, não é? Então, a gente percebe os sarcomas de partes moles, você pode até mexer, mobilizar. Nos osteosarcomas, em geral, isso não é possível. Ele tem, quando ele rompe o periósteo, em geral, eles podem ter um componente de invasão para partes moles também, tanto da articulação quanto de musculatura naquela região ali, tá? O diagnóstico e estadiamento lembra muito do sarcoma de parte mole, né? Mas radiografia a gente sempre deve fazer com pelo menos 2 planos. É bom, barato, tem em todo lugar. Ressonância da área afetada, e quando a gente pedir ressonância, é importante a gente avaliar as articulações que estão relacionadas com aquela estrutura acometida, certo? Tomografia de tórax. Por que a gente pede tomografia de tórax, pessoal? Metástase pulmonar. Isso. Tanto osteosarcoma quanto sarcoma de partes moles amam pulmão. Então, a gente precisa de uma tomo de tórax, tá? E cintilografia óssea para a gente ter metástase, para ver se tem meta óssea. Então, osteosarcoma, ele dá metástase muito para onde? Para pulmão e para osso, tá? O PET ajuda muito, só que é um exame caro, não tem para todo mundo, mas é um exame excelente, principalmente quando a gente vai avaliar a resposta, porque ele dá um aspecto de funcionalidade também. Se antes do tratamento você faz, ele capta muita glicose marcada. Quando você faz depois do tratamento, a gente pode ver que ele não teve uma diminuição tão boa no tamanho, mas ele mudou, diminuiu a captação de glicose marcada, então isso infere para a gente uma resposta, tá? A gente pede fosfatase alcalina e DHL, porque quando elas estão elevadas, isso é um marcador de mau prognóstico, e o diagnóstico é feito também por agulha grossa, não é? Por biópsia de agulha grossa. O sítio e o trajeto precisam ser bem planejados para não ter problema de recidiva, tá? Do mesmo jeito que a gente falou para os sarcomas de partes moles. E lembrar que para osteosarcoma é muito raro que o paciente seja operado upfront, ou seja, diagnostica, vai para a cirurgia. Se fizer isso, provavelmente está errado. Em geral, para todo o sarcoma ósseo, a gente começa o tratamento com quimioterapia, tá? Então, isso é uma peculiaridade dos sarcomas ósseos. E aí, radiografia, né, que vocês veem muito aí na prática. Então, quais são? Isso aqui são sinais de sarcomas ósseos, de osteosarcoma. A gente tem o sinal do cabelo arrepiado, né? Então, a gente vê uma avaliação, uma reação periosteal que lembra quando a gente está com os cabelos eriçados, né? E então chama sinal do cabelo arrepiado. A gente pode ter o sinal do raio do sol, que aí você vê o periósteo, uma descontinuação do periósteo e saindo dele uns filetezinhos assim, radiodensos, que lembra com um raio de sol. E a gente tem o triângulo de Kodman, que eu não sei se vocês estão vendo o cursor se mexer tão, que eu estou vendo aqui. Então percebam que aqui a gente tem o periósteo, que é esse branquinho aqui mais forte. Quando chega aqui, ele continua mais tipo rebate aqui, tá vendo? É um descolamento do periósteo, ele forma um triângulozinho. Esse triângulo aqui a gente chama triângulo de Kodman, e ele é muito relacionado aos osteosarcomas, além de uma alteração aqui mista, tanto blástica quanto lítica, né, uma alteração da densidade nesse osso daqui, no caso na extremidade distal do osso, né? E eles tendem a cometer mais as epífises, não é? Dos ossos longos. Aqui a gente tem outra radiografia em que a gente vê uma tumoração, né, no terço distal do fêmur.
E a gente tem uma alteração aqui, um descolamento do periósteo, não sei se vocês conseguem ver, que é o triângulo de Codman, e uma alteração da densidade óssea, né? Então, isso daqui é um osteosarcoma. E aqui a gente tem uma lesão lítica extensa na tíbia do paciente, não é? Mais na diáfise mesmo, e isso daqui é uma característica do sarcoma de Ewing, né? Então, isso aqui é um caso de um sarcoma de Ewing. Eles, diferentemente dos osteosarcomas, eles podem acometer a diáfise, né, do osso longo. E o estadiamento, ele tem uma lógica semelhante com o de partes moles, só que aqui o número mágico é 8, tá? Então, não são mais 5 centímetros como era lá no sarcoma de partes moles. Os fatores prognósticos. Metástase ao diagnóstico, obviamente, se o paciente tem doença metastática ao diagnóstico, o prognóstico dele tende a ser pior. Os sarcomas ósseos das extremidades, eles tendem a ter um prognóstico melhor do que quando eles são localizados no tronco, na pelve, nas costelas, nas vértebras. Por quê? Porque, obviamente, eles são mais difíceis de ressecção completa, não é? Porque às vezes eles estão relacionados a estruturas lá que tornam a ressecção completa pouco provável. Ou talvez porque os tumores localizados no tronco têm um pior prognóstico. A gente não sabe do que é que justifica isso, né? Os tumores que não respondem bem à quimioterapia, porque como eu falei para vocês, tratamento cirúrgico upfront como primeira estratégia de tratamento é exceção, não é regra para os sarcomas ósseos, tá? Se ele responde pouco ao tratamento, então isso também não é um sinal de bom prognóstico. Os pacientes mais idosos tendem a ter um prognóstico pior, a morrer mais. Eu mostrei para vocês naquele slide lá do comecinho. E aumento de fosfatase alcalina e DHL, que eu também tinha falado para vocês. Tumor ósseo é aparentemente simples, mas precisa ser tratado como uma mesa redonda também, tá? Os tumores ósseos localizados, se ele for um osteosarcoma, em geral a sequência de tratamento é essa. É quimioterapia, seguida por cirurgia, seguida por mais químio. É um esquema de sanduíche. E aí, sei que vocês devem estar curiosos, né? O que danado é MAP? M de metrotexate, A de adriamicina, que é doxorubicina, e P de platina, que é cisplatina. Então, metrotexate, doxorubicina, cisplatina, 3 ciclos, opera metrotexate, adriamicina, platina, mais 3 ciclos. Fazer metrotexate, em geral, a gente só faz em pacientes com menos de 20 anos. Fazer em mais de 20 anos é complicado, é altamente tóxico, praticamente inviável fazer. A gente faz em altas doses, o paciente precisa estar internado, a gente precisa fazer monitoração dos níveis séricos de metrotexate todos os dias para poder ver o manejo de toxicidade. Se é um sarcoma de Ewing, o tratamento ele dura praticamente 1 ano e ele faz, em geral, quimioterapia, opera, mais quimioterapia, que pode ou não ser associada à radioterapia, a depender dos achados da cirurgia. Certo? Então, vamos lá, decifrando. V, vincristina, D, dacarbazina, ou DTIC, C, cisplatina, ifosfamida e etoposide, certo? E aí, cirurgia, repete. Se for um condrosarcoma, como eu falei para vocês, não responde à quimioterapia. E aí o paciente vai direto para a cirurgia. Se ele for metastático, em geral, a escolha das drogas, ela segue esse parâmetro aqui. E se tiver metapulmonar operável, você, naqueles pacientes que tendem a responder bem ao tratamento sistêmico, você considera fazer a metastasectomia, junto com o pessoal da cirurgia torácica, né? E aí, ó, a gente já está chegando no final. Eu queria mostrar para vocês isso daqui. O tratamento em centros de referência faz diferença em termos de mortalidade, certo? Então, esse estudo daqui, ele foi publicado pela ESMO, né, pela Sociedade Europeia de Oncologia. Ele foi publicado em 2019, e ele falando que o paciente tratado em centros de referências, ele tende a ter menos recidiva locorregional, ele tende a ter uma sobrevida livre de doença melhor, e ele tende a ter uma sobrevida global melhor. Então,
o paciente ser tratado no centro de referência, isso faz toda a diferença, tá? Bom, eu trouxe aqui para descontrair um pouquinho, eu trouxe um curta-metragem. Dá para Professor, é para ter som? vocês estão vendo não? Não. Então, peraí, deixa eu fazer uma mágica aqui. Peraí, eu vou desligar o som, vou abrir o do celular e vou botar aqui. Eu não sei como é que faz para ter som. Vamos resolver. Tá dando recaptação, professor. Eu vou. Minha gente, eu não sou bom de Faça o tecnologia, mas seguinte, depois eu mando o link para vocês. deixe... Depois eu mando o link para vocês verem esse curta. É bem bonitinho ele. Ele não tem áudio de diálogo, falando de fundo, sabe? E depois aí quem Scarlett, curta mesmo a história de uma menininha que teve a perna
Então, aqui eu trouxe para falar para vocês que, infelizmente, às vezes a gente não consegue preservar o membro, né, dos pacientes que têm ou sarcomas ósseos ou sarcomas de partes moles em até 30, olha, eles colocam, tá vendo? É bem bonitinho. Então, em até 30% das vezes, a gente não consegue preservar o membro do paciente e, infelizmente, tem que amputar. Hoje, com o surgimento daquelas próteses modulares, não é? Então, tem permitido que você tire áreas extensas de tumor de osso e coloque essas próteses e o paciente fica com a funcionalidade do membro preservada, ou você pode fazer aloenxerto, ou mesmo tirar a fíbula e colocar no lugar. Então, não sei falar muito disso, que eu não sou cirurgião, mas em geral são essas as estratégias que podem ser utilizadas, certo? E lembrar também que o câncer, né, afeta vários aspectos da vida das pessoas, né? Mas, como tudo na vida, a gente vai se adequando, né? Diante do que é possível, né? Então, Scarlett, ela pensava que não podia mais dançar o balé, de repente, ela com a prótese dela, ela começa a descobrir que ela pode fazer coisas. Talvez não com a mesma desenvoltura de antes, mas ela pode. Né? Então, em geral, quando a gente precisa e vê que é possível salvar a vida daquela pessoa, às vezes é possível amputar. Né? Então, eu trouxe para a gente falar de amputação e também refletir em outros aspectos também. Enfim, pessoal, eu acho que sarcomas, vocês entenderam que são tumores raros, um grupo muito heterogêneo de doença, cada tipo tem um comportamento específico. Os tumores de partes moles com mais de 5 centímetros ou com presença de dor óssea progressiva, um edema local, requer investigação complementar. E na suspeita de sarcoma de partes moles ou ósseo, a gente tem que encaminhar para centros de referência. Aqui em Pernambuco, a gente tem centros de referência no Hospital do Câncer, no IMIP, no Hospital das Clínicas, tá certo? Em geral, são os lugares que têm um serviço de oncologia ortopédica funcionando bem, principalmente o Hospital do Câncer e IMIP. Eu acho que era isso para falar, e eu gosto muito dessa frase, né? Então, assim, quem não sabe o que busca, não reconhece o que encontra. Então, a gente precisa conhecer das coisas para a gente começar a identificar mais coisas na medicina. Bom, era isso. Se vocês tiverem perguntas, por favor, podem abrir o microfone.